informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock deste dia 3 de maio. Já começamos aqui o mês de maio com 2 pregões consecutivos de queda. No entanto, sim, uma queda justificada. Receio do mercado justamente para esta quarta-feira. Hoje é um dia definitivo, dia muito importante para a tomada de investimentos, aí tomada de decisão de grandes investidores, tanto de pessoa física quanto investidores institucionais. Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê. Decisão de política monetária, decisão de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ali depois das 6 horas da tarde, a gente sempre fala depois das 6, porque o Banco Central normalmente ele tem alguns horários um pouco alternativos para divulgar essa decisão. A hora atrasa um pouquinho ou é um pouquinho adiantada. Então, depois das 6 horas da tarde, nós conheceremos a nova taxa de juros ou teremos aí a manutenção dos juros aqui para o Brasil. Lembrando, ainda nesta quarta-feira. Lá para os Estados Unidos, expectativa de um aumento de 25 pontos base, 0,25 ponto percentual pro intervalo dos juros, novo aumento ali para o Federal Reserve, taxa mais restritiva ainda para a economia norte-americana. O mercado já está precificando, inclusive, para a próxima reunião, talvez uma manutenção dos juros, talvez uma manutenção nesse intervalo negociado para os juros lá nos Estados Unidos. Lembrando, essa decisão será divulgada a partir das 3 horas da tarde e traremos aqui um episódio especial do Com Dinheiro, com participação de Carlo Cauti, com aí todas as atualizações sobre a taxa de juros aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, a partir das 3 horas, 3h30, uma coletiva de Jerome Powell do Federal Reserve. Então nós teremos todas essas informações em tempo real aqui na programação da BMC News, 3 horas, 3h30, depois do BMC Market, traremos tudo em primeira mão. Decisão importante que pode sim fazer pressão sobre o mercado brasileiro, sobre o mercado internacional, inclusive o Ibovespa neste momento operando próximo da estabilidade, sem ir nem muito para cima, nem muito para baixo, 0,12% de queda, permaneceu aí nesse patamar de queda durante toda a manhã. Pouco antes aqui do nosso BMC Stock estava zerado, sem oscilação nenhuma em relação ao fechamento do mercado de ontem, 0,15% de queda neste momento, estamos ainda nos 101.772 pontos. Zona perigosa, zona dúbia aqui de interpretações. Tem alguns analistas que falam que sim, essa é uma correção que pode sim gerar um movimento positivo, ou se nós perdemos alguns patamares inclusive que já foram perdidos ali dos 103, 102 mil pontos, nós podemos ver um movimento ainda mais negativo para o Ibov. Fato é que teremos de esperar tanto a decisão quanto o movimento específico aqui do nosso Ibovespa, do nosso principal índice acionário, para descobrir para que lado nós vamos. Neste momento, estabilidade sem muita oscilação para o Ibov. Para o dólar futuro, também moeda norte-americana, depois de um dia positivo ontem, hoje corrige um pouquinho, ainda na faixa dos R$ 5,04, 5,040 cotação em tempo real dos contratos negociados futuramente para o dólar comercial. No ano nós já somamos aí uma queda de 7,20%. Então uma queda bem significativa para o dólar futuro, para o dólar comercial e claro, essa faixa aqui dos R$ 5,03. Torcemos para que caia. Tem gente aí no chat torcendo para que ganhe mais valor ainda a moeda norte-americana porque está bastante exposto. Lembrando, essas informações elas não são nem positivas nem negativas, dependendo da sua estratégia de investimento, dependendo das suas alocações, você pode ser impactado de forma negativa ou positiva. Tudo que nós trazemos aqui, falando de um viés um pouco mais positivo, negativo, é em relação a um ativo específico ou a um índice específico. Então, para o Ibov pode ser ruim, mas, por exemplo, para outros ativos aqui que
estão em patamares positivos, ganhando inclusive bastante valor, podem ter notícias ali positivas focadas nesses ativos. Para o cenário internacional, como eu mencionava, teremos decisão de política monetária nos Estados Unidos, decisão bastante importante, e nós temos aqui, um mercado praticamente em estabilidade. Quem ganha um pouquinho mais de valor lá nos Estados Unidos é Nasdaq, 0,3% de alta, mas sem sair muito do lugar, sem muito fulgor positivo aqui para Nasdaq. S&P 500, 0,15% de alta e o índice Dow Jones, 0,02% de queda, praticamente em estabilidade com o patamar de fechamento de ontem. Nós tivemos notícias bem interessantes. Foram divulgadas aí no finalzinho do feriado, durante a manhã de ontem, que bagunçaram aqui o nosso mercado norte-americano, inclusive a aquisição do First Republic Bank, que foi a principal notícia de ontem, pelo menos lá para os Estados Unidos. E hoje nós tivemos a divulgação do relatório ADP relacionado a empregos. Ontem foi JOLTS, hoje a ADP. Nós tivemos aí um relatório que veio muito forte, muito acima das expectativas. O mercado estava projetando 145 mil aí, na verdade projetando não. Nós tínhamos um dado de 145 mil vagas de trabalho criadas no mês passado. Expectativa era que viesse algo próximo disso. Nós tivemos aí a criação de 296 mil vagas. A expectativa do mercado era de 148 mil vagas. Então, o relatório veio em muita disparidade com a expectativa do mercado, criando muitos empregos e, claro, nós não tínhamos uma relação muito direta entre o ADP e a divulgação do payroll, que é o principal relatório utilizado pelo Federal Reserve para a tomada de decisão. Então, não temos ainda como ter muita direção de como o payroll será divulgado. No entanto, esse número muito forte de empregos lá nos Estados Unidos, divulgados pelo ADP, pelo relatório ADP, assustaram um pouquinho os investidores, mas a gente tem aí algumas notícias bem divididas para o mercado norte-americano, o pessoal realmente esperando o que será tomado de decisão nesta quarta-feira, lembrando, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, teremos a decisão em mãos e às 13h30 a coletiva de Jerome Powell, que é o chairman, que é o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, digamos assim. Nós temos também a divulgação do PMI composto dos Estados Unidos, que subiu para 53,4 pontos em abril, segundo o S&P Global. Então, duas notícias aí que podem sim estar impactando, mas o grande assunto do dia é a tomada de decisão de política monetária, é os juros. Então, o mercado está olhando só para isso, está todo mundo meio tirando o pé, sem colocar muito o pezinho no acelerador para o mercado brasileiro, para o mercado norte-americano. Para a Europa, nós já temos as bolsas encerradas, 0,5% de alta para a DAX na Alemanha, FTSE no Reino Unido 0,2% de alta, CAC 40 0,2% de alta também e o índice Eurostoxx 0,36% de alta. Um dia um pouco mais positivo, mas bem próximo da estabilidade, não tivemos muita movimentação para o mercado europeu no dia de hoje. Lembrando, essas bolsas já estão encerradas, não temos mais negociação para as bolsas na Europa, pelo menos para os principais índices. Para a Ásia, nós temos algumas bolsas que não negociaram durante esta madrugada, incluindo Nikkei e Xangai. Nikkei 225 por conta de um feriado, Xangai também continua naquele ritmo de feriado. Não tivemos negociação ontem na China, também não tivemos negociação nesta madrugada para o mercado chinês. Então, as cotações continuam congeladas desde o último dia 28, desde a última sexta-feira. Para Xangai não tivemos jogo, para Nikkei, feriado lá no Japão, 0,12% de alta é a cotação de ontem. Se vocês estiverem acompanhando aí em alguma plataforma, não tivemos negociação no dia de hoje. Hang Seng sim teve negociação, 1,18% de queda, Taiwan 0,53% de queda e Kospi na Coreia 0,91% de queda. Este é o cenário aqui que está posto para o mercado internacional, lembrando sempre que o receio é para a decisão de tomada, a tomada de decisão, na verdade, de política monetária lá nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil, como eu mencionava, temos o Ibov de certa forma estável, o dólar corrigindo um pouquinho o movimento positivo do dia de ontem e alguns ativos se destacando. Nós temos BRF, é o principal ativo em destaque, 5,92% de alta. Klabin 4,38% de alta. Teve divulgação de resultados durante o fechamento do pregão de ontem.
Após o fechamento, nós conhecemos aí os dados trimestrais de Klabin, animaram os investidores. Hoje o ativo chegou a despontar, chegou a liderar as principais altas no nosso Ibovespa e agora 4,38%, ainda em patamar positivo, mas perdeu algumas colocações aqui para Idux, para BRF e também para Minerva. Minerva neste momento ganhando quase 5%, 4,99% de oscilação positiva, agora 5,11% de oscilação positiva. Via Varejo também 3,95%. E agora alguns ativos mais voltados à viagem e turismo, como Gol, Azul e CVC, ainda estão em patamar positivo. Nós temos CVC neste momento 3% e 3,52% de alta para Gol. Lembrando, nós já vimos esse movimento positivo no dia de ontem, mas o retrospecto da semana passada, com a divulgação dos dados de Gol, não foi muito positivo. O ativo chegou ali a oscilar bastante, fechou no negativo no dia da divulgação dos resultados e agora apresenta essa leve recuperação, esses dias mais positivos, puxando também um pouco o restante do setor. Azul adiou a divulgação dos seus balanços. Também temos Marfrig por aqui, 3,13%, e ativos como PetroRio, que divulgou também os seus balanços operacionais, apresentando um retrospecto positivo para esse primeiro trimestre. Os investidores gostaram, não estão muito animados, lembrando, é um dia aqui de cautela, então PRIO ganha pouco valor no dia de hoje, 1,67%. Do outro lado, mas também falando sobre divulgação de balanços operacionais, nós temos Carrefour caindo agora 9,96%. Entre 9,90% e 10% de queda para Carrefour. É uma queda bem abrupta, no entanto, nós temos uma justificativa. Nós tivemos a divulgação dos resultados da companhia, um prejuízo milionário, e é a primeira vez que essa empresa dá prejuízo para um primeiro trimestre desde o seu IPO, desde a sua abertura de capital aqui na Bolsa de Valores. Então, esse resultado não era esperado pelos investidores, sim, é um momento muito difícil aqui para o setor de varejo alimentício. No entanto, não se esperava um prejuízo tão grande, não se esperava um grande prejuízo aí para o primeiro trimestre, que não tinha acontecido historicamente com a companhia. Então, Carrefour, quase 10% de queda, puxando também aqui, Assaí, 7,18% de queda. IRB é um dos principais ativos também em queda, 4,69%. Lembrando, essa carteira foi revisada e, claro, o IRB agora está incluindo no Ibovespa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós temos mais cobertura da Money Week e alguns convidados aqui na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. BMC News, informação que gera valor.
Maravilha, estamos de volta e trazendo, claro, a continuidade da nossa cobertura da Money Week. A 8ª edição do evento trará grandes nomes do mercado para repercutir os 100 dias de governo. A dona Débora Oliveira participou dessas gravações e, claro, conversou com alguns desses participantes dos palestrantes. Acompanhe. O atual cenário do mercado de crédito tem causado bastante preocupação. E aí a grande pergunta que fica é, será que ainda dá para poder enxergar oportunidades nesse momento? Ana Rodella, que é head de gestão justamente do setor de crédito lá da Bradesco Asset, vai poder falar um pouquinho para a gente. Você estava participando já de um painel falando justamente sobre isso, né? E oportunidades. Dá para falar nesse momento, Ana? Com certeza, tem muitas oportunidades no mercado de crédito. Quando a gente olha em termos históricos, os spreads estão bastante altos e a gente tem muitos setores e empresas sólidas nesse mercado para investir. Então, de fato, para o investidor que quer aproveitar esse CDI que está alto com o spread alto, buscar um bom gestor que vai ter boas oportunidades nesse mercado. E aí eu sei que ela já falou ali no painel sobre alguns setores especificamente, né? Inclusive ter cautela em alguns outros, como por exemplo o agronegócio, mas não vamos dizer muita coisa não, vamos deixar o pessoal assistir aqui, né, isso, Ana? Com certeza, Débora, pode assistir o painel que a gente falou bastante sobre o assunto. Para poder tirar todas as suas dúvidas, também fazer a sua inscrição, participar desse evento, que lembrando, é gratuito entre os dias 2 e 3 de maio, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Participe! Maravilha! Entre os dias 2 e 3 de maio, dia 2 foi ontem, começamos essas divulgações, essas transmissões dos painéis, mas ainda tem Money Week sendo transmitida no dia de hoje, dia 3 de maio, a partir das 6 horas da tarde. Então, para você que quer acompanhar essas palestras, lembrando, a inscrição é totalmente gratuita, só escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui do YouTube. Ainda vai dar para você fazer as suas inscrições e acompanhar todos esses especialistas comentando os 100 primeiros dias de governo. E agora vamos para as nossas análises técnicas, tentando entender esses movimentos e esse receio do mercado no dia de hoje. Raisson Silva, analista de investimentos da carteira do investidor, muito obrigado pela participação no dia de hoje, tirando essas dúvidas. A gente está com essa grande dúvida, né? Para onde o Ibovespa vai? Hoje está um dia mais calmo, mais neutro. Ontem também foi um dia ali um pouco mais agitado, mas hoje está todo mundo tirando o pé do acelerador. Quais as expectativas nesses dias de tomada de decisão de política de juros, de política monetária? É fácil montar posições ou o investidor ele deve ficar um pouco mais afastado do mercado para essas operações mais de curto prazo, quando tem um grande evento sendo esperado para o dia, o Raisson? O interessante aqui é que o mercado ele acaba estando num ponto decisivo, né? E quando a gente está à espera de dados importantes que vão direcionar o mercado, isso acaba gerando ali uma dificuldade de se posicionar, né? Então a gente acaba especulando e vem 3 horas, quando a volatilidade de fato entra no mercado, pode ir numa direção contrária daquela que está se imaginando, né? Então não dá para a gente prever o que está por vir, tá? Mas dá para a gente dar uma olhada na estrutura subjacente do mercado, entender mais ou menos onde nós estamos nesse momento. Eu vou até compartilhar minha tela aqui. Fique à vontade, por favor, Raisson. Opa, vamos lá. Então, o gráfico do Ibovespa aqui, a gente percebe que ele está dentro de um canal de baixa aqui no médio prazo, né? Então, a gente consegue perceber esses topos e fundos descendentes. É uma estrutura de baixa. Ele fez um movimento altista para testar ali as regiões das médias longas, né, médias importantes aqui, que tem bastante significado no gráfico diário do mercado, e, por enquanto, ele ainda está dentro, né, de uma estrutura direcional de alta. A gente consegue ver fundos e topos ascendentes, né, mas chega um momento que, apesar da barra de ontem, né, ser uma barra não tão animadora assim, né, bem vendedora, o mercado está num ponto bastante decisivo, né, dependendo de como ele reagir na divulgação dos dados econômicos, ele pode fazer um novo movimento direcional e voltar a testar a parte superior desse canal, tá? Então o mercado ainda nesse ponto ali de tentar formatar um fundo, tá? Uma visão mais negativa para o mercado seria ele falhar nessa tentativa de fundo, perder o fundo anterior, aí a gente segue a estrutura subjacente, que é uma tendência baixista aí no médio prazo, e testar ali os patamares, ali, voltar a testar os patamares abaixo dos 100 mil pontos. Não é nada interessante,
mas acaba que a gente está bastante pressionado aí pelo petróleo, né, e as commodities de modo geral, né, petróleo e minério, Vale sofrendo bastante, as ações ligadas ao petróleo também, né, o petróleo vem caindo há 2 semanas de uma forma bastante intensificada, né, e isso tem se refletido no Ibovespa. Mas é interessante, tá? Que a gente está percebendo aqui no radar das ações é que hoje, em dia de decisão de taxa de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, as ações cíclicas, né, estão reagindo bem, né? Estão reagindo bem, então a gente percebe que o mercado está apostando aí, quem sabe, num tom mais moderado aí do Copom hoje, tá? Nos comentários aí do Copom hoje, após a decisão. Maravilha, aí especificamente sobre um dos destaques do dia de hoje. O investidor abriu o mercado, falou: o mercado está estável, está tranquilo, hoje é um dia de cautela. E abre aqui o monitor de mercado, tem Carrefour despencando 10%. Essa queda é uma queda convincente, a gente vê bastante volume aqui para essa queda em Carrefour, inclusive trazendo o dado aqui para vocês. Então, nós temos aqui um candle bem interessante para volume e bastante volume, 253 milhões de reais negociados para Carrefour em um dia pós-divulgação de resultados. Qual que é a expectativa para esse ativo? Essa queda convence? Perpetua esse movimento de baixa aqui de Carrefour ou ainda tem salvação para esse ativo? Para quem está perguntando aqui no nosso chat, Raisson. É difícil, né, Gabriel? O mercado está bem baixista, né? Vem trabalhando dentro de uma tendência de baixa e perdeu aqui uma região bastante importante. Já faz tempo que perdeu essa região aqui de suporte anterior, desde 2018, que ela respeitava essa região aqui dos R$12, perdeu, né? E quando perde, geralmente a gente espera uma confirmação, um pullback dessas regiões. Ele fez o teste e voltou a pesar. Então, não só o resultado, né, ele já vem numa trajetória baixista há bastante tempo e confirmando aí um novo momento aí de mercado para Carrefour, né, que é bem baixista. Assim, a gente gosta de trabalhar com uma projeção, tá, dos movimentos. Então, a gente tem uma pernada forte e baixa, e aqui a gente tem uma espécie de uma bandeirinha, né? Seria um padrão de continuidade, batendo aqui 50%, a gente ainda teria alvo ali, a possibilidade do preço testar a região dos R$8, tá? Mas por enquanto, nenhum sinal aqui de sobrevida aqui para Carrefour, tá? Maravilha. Aí trazendo também um dos ativos que está em patamar agora positivo, trazendo o Ibov, depois o Carrefour que está na lanterna dos afogados aqui, 10% de queda, e trazendo agora o lado positivo no nosso monitor de mercado. Temos alguns ativos do setor aqui de proteína animal, então bastante ativo, inclusive BRF, Minerva e também Marfrig estão povoando aqui as nossas maiores altas do dia. Especificamente para BRF, que eu sei que tem bastante gente que acompanha a programação da BMC News e também acompanha o ativo. Nós temos aí já um movimento interessante para a BRF, uma lateralização. Como que a gente pode identificar esse histórico recente de BRF agora na nossa Bolsa de Valores, o Raisson? Agora uma sinalização um pouco mais positiva, né? A gente começa a trabalhar com a hipótese de uma possível reversão dessa tendência de baixa, né? Que é, pelo menos, desse movimento que ele faz aqui no médio prazo. Então a gente tinha uma estrutura de canal para a BRF, vem trabalhando dentro dessa estrutura e agora ela começa a querer romper essa linha de tendência prévia, e sinaliza, quem sabe, o início de uma recuperação um pouco mais estendida, tá? Eu gostaria de ver a BRF pelo menos acima aqui da região dos R$7, acima dos 6,96, ela já dá uma sinalização, né? Começa a confirmar esse movimento aí, essa mudança de direção no movimento. Mas por enquanto, né, isso aqui começa a dar para a gente um sinal de uma possível reversão. Então a gente percebe que ela começa a fazer uma espécie de fundo duplo aqui nessa região e começa a apontar para cima, né? Começa a ganhar volume aqui no lado da compra. Então é um papel que pode sim vir testar aqui no curtíssimo prazo a região dos 6,96, né, e ir rompendo. Aí eu poderia trabalhar aí com a ideia
do preço, testar esses topos anteriores, quem sabe a região dos 8,60, podendo chegar até ali a região dos 8,90, tá? Próximo à média longa. Mas é algo que a gente já começa a acompanhar de perto aqui, para quem sabe no início aí de um momento de recuperação aí para a BRF. Maravilha, Raísson, por favor, se puder descompartilhar a sua tela, gostaria de agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje, trazendo esses esclarecimentos para alguns ativos. E Bovespa, a gente falou de BRF, falamos também sobre Carrefour, os principais destaques do dia de hoje. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no nosso BMC Stock. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado. Maravilha. Último giro de mercado antes de entregarmos aqui a programação nas mãos do trio aqui do nosso BMC Market. Alan Gani, Alexandre Cabral e Felipe Nascimento já estão chegando na nossa programação. O Ibovespa 0,25% de queda, apertando um pouquinho o passo agora neste meio de dia, mas ainda longe da mínima, longe da máxima, está nessa faixa intermediária, 101.676 pontos para o Ibovespa. Dólar futuro também em queda, 0,56% de queda, R$ 5,04. Principais destaques do nosso dia, nós temos Yduqs disputando essa primeira colocação com o BRF, próximas ali dos 5,1%, 5,2% de oscilação positiva. Do lado negativo, nós temos Carrefour e Açaí dominando essas quedas, 10% de queda para Carrefour, a próxima aqui de 10%, e Açaí 7,35%. Um abraço para todos que estão aqui no nosso chat, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, fazendo esses alertas, dizendo aí que é uma faixa meio difícil para operar Ibovespa, tem baixo volume, está lateralizado, dia de decisão do Copom, então é um dia bem complicado aqui realmente para o investidor que gosta dessas operações de curto prazo. Quem sabe amanhã a gente tem um dia um pouquinho mais agitado, já com os dados em mão de juros no Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, depois do intervalo nós temos BMC Market chegando na área. Tchau, tchau. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico.